Temos o contato com um dos maiores especialistas em estratégia militar russa do mundo, diretamente da Letônia. Recebemos então o professor aqui no Headline News, o diretor do Centro de Pesquisa em Segurança e Estratégia, também da Academia de Defesa Nacional da Letônia, o professor Jānis Berzins. Professor, queria que o senhor falasse então, já acompanhamos também o discurso hoje, há pouco, do presidente Zelensky falando ao parlamento israelense. Prazer tê-lo conosco, professor. O prazer é meu. Boa tarde. Boa tarde. Como é que o senhor avalia esse momento do conflito, essa expectativa aí, Zelensky fazendo novamente um apelo agora a Israel de uma negociação, professor? Olha, o que a gente está vendo agora nesse exato momento é que as forças russas não estão conseguindo atingir os seus objetivos iniciais, né? Pois essa campanha, esta fase da guerra, né, que vem ocorrendo desde 2014, o fundamento estratégico dessa campanha era tomar a Kiev, que é a capital, e outras cidades importantes o mais rápido possível, ao mesmo tempo destruir objetos de infraestrutura militar para diminuir ou exterminar, né, qualquer possibilidade das Forças Armadas da Ucrânia em dar uma resposta, em resistir aos avanços russos, fazer uma mudança de governo e daí atingir os objetivos que o presidente Putin disse que seria, então, uma mudança de governo, a neutralidade da Ucrânia e o que ele chamou de desnazificação da Ucrânia. Bom, as forças russas não estão conseguindo atingir esses objetivos, com exceção da região onde fica a cidade de Kherson e da região de Mariupol. As forças russas não estão tendo sucesso, elas estão, vamos dizer assim, empacadas. Então, eu acho que, infelizmente, nesse momento, levando-se em consideração a forma pela qual as negociações entre Rússia e Ucrânia estão ocorrendo, provavelmente o que vai acabar acontecendo é um impasse, infelizmente, extremamente sanguinário, extremamente triste para a população da Ucrânia. Professor Jānis, nós estamos aqui também nos estúdios da Jovem Pan com o nosso comentarista Marco Antônio Costa. Pois não, Marco, a sua pergunta. Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente tenta avaliar aqui dentro de uma perspectiva mais lógica, né? Em termos de conteúdo, vários dos entrevistados somam com análises e um aprofundamento teórico, aprofundamento de relações internacionais. Mas mesmo juntando as peças aí do tabuleiro geopolítico dessa região, eu percebo que tem uma questão que eu queria ouvir do senhor em termos analíticos. A Ucrânia, ela é um país que não é um monolito, ela é um país como o Brasil. Tem regiões onde você tem uma cultura mais voltada para a essência polonesa, você tem lá o pessoal que fica mais próximo da Rússia, que tem uma visão mais separatista, ou seja, o pessoal de Kiev tem uma visão mais progressista. Então você tem aí uma série de configurações daquele território ucraniano e a gente não pode tratar como monolito e culturalmente é muito difícil ingressar na região e fazer, às vezes, uma análise com uma visão ocidental de liberdades individuais, de direitos individuais. O ambiente constitucional que a gente construiu aqui, lá eles tiveram a cortina de ferro, eles tiveram a União Soviética. Queria entender do senhor, dentro dessa perspectiva de construção de um acordo, você acha que seria possível, com essa pluralidade, mesmo com essa pluralidade, que Zelensky saia do conflito como um líder, unindo a Ucrânia e mesmo assim se mantendo no poder dentro de um acordo diplomático com a Rússia? Você vê que esse cenário é pelo menos possível? Eu não digo nem provável ou remoto, mas você enxerga como um possível cenário? Olha, deixa eu começar congratulando pela comparação entre Ucrânia e Brasil, que é uma comparação nessa questão cultural e da diversidade, né, cultural de povos dentro da Ucrânia, é uma comparação muito boa, assim como também o mesmo se aplica à Rússia, né? A Rússia também não existe a Rússia enquanto uma Rússia monolítica, vamos dizer assim, mas sim é
uma amalgamação de vários povos com várias culturas diferentes e línguas. Bom, no caso da Ucrânia, o que é possível perceber é que a gente pode dividir essa questão entre antes de 2014 e depois de 2014 e agora depois de fevereiro de 2022. Pois a Ucrânia, ainda antes de 2014, sim, é verdade, era extremamente dividida, existia uma parcela da população que era pró-Rússia, mas não era muito significativa. Existia uma outra parcela da população que, sim, nas regiões mais ao leste, que não eram necessariamente nem pró-Rússia, nem pró-Ucrânia, que simplesmente eram indiferentes. E, sim, daí mais no oeste do país, existe, daí, sobretudo perto da fronteira da Polônia, existe daí uma identidade, vamos dizer assim, diferente do que seria a identidade, por exemplo, ucraniana tradicional, e assim como da Ucrânia russa. O que acontece é que depois de 2014, e daí, infelizmente, para a Rússia, infelizmente para o presidente Putin, eles têm que admitir que a tomada da Crimeia, assim como os movimentos separatistas no leste, acabaram resultando em uma consolidação da identidade nacional da Ucrânia. E isso daí, então, cria um sentimento de nação que existia antes, mas não era tão sólido, tão profundo, como vem se desenvolvendo desde aquela época. E é um sentimento comum, que não é simplesmente de ucranianos ou de qualquer outro grupo étnico ou cultural que exista lá dentro, mas isso sim acaba sendo comum a todos. E o que está acontecendo agora é que, sobretudo por causa dos ataques das Forças Armadas russas às cidades predominantemente, né, onde predominantemente vivem russos, e sobretudo atacando e destruindo infraestrutura civil. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. Isso acabou aumentando ainda mais um sentimento nacional ucraniano em todos os grupos étnicos, em todos os grupos culturais. E, nesse sentido, isso é um fracasso para a política externa russa, isso é um fracasso para a tentativa russa de estabelecer, né, como eles chamam em russo, de Ruski Mir, né, que seria o mundo russo. Na verdade, o efeito é o oposto. Essas pessoas, independentemente de serem russos, não russos, nesse momento a maior parte está muito acirrada, está muito forte com a Ucrânia enquanto nação. Agora, professor Yannis, o senhor fala da dificuldade, né, do avanço russo, e nós sabemos aí da capacidade bélica russa, né? Até que ponto, infelizmente, já as baixas civis, agora são 13h34, seguindo com o senhor, professor, é inquestionável, né, o poderio russo bélico. A partir do momento que há essa dificuldade, hoje é uma análise se esse nível de violência vai aumentar e, evidentemente, trazer mais perdas civis. É feita essa análise para conseguir esse objetivo de tomar, de fato, Kiev? Veja, eu acho que, para falar das Forças Armadas russas, nós temos que dividi-las em três partes, né? Porque existe o arsenal nuclear, é uma coisa, daí há as unidades de operações especiais, isso é outra coisa, e daí há as forças regulares. E eu sei que existe uma noção, por causa que vem desde a época da União Soviética e que vem também resultado também dos desfiles, provavelmente, né, dos desfiles das paradas militares de Moscou, mas só que as Forças Armadas russas estão com vários problemas que são resultado começando de manutenção ruim de equipamento, até uma baixa moral
baixa motivação muito grande entre os soldados, está faltando combustível, está faltando alimento, está faltando munição. Então, nessa parte, vamos dizer assim, convencional, as forças russas, é claro que por um conflito menor, elas podem atingir os seus objetivos facilmente, mas só que num teatro de guerra como a Ucrânia, elas não são suficientes, porque mesmo se a gente levar em consideração que eles estão com 200 mil soldados, e a maior parte desses 200 mil, e eu já estou arredondando para cima, que estavam na fronteira e antes dessa escalada, e agora entraram na Ucrânia, eles não são suficientes para tomar a Ucrânia inteiramente, para controlar o território ucraniano completamente, porque, como eu disse, o design do plano era tomar as cidades principais de forma rápida e era para terminar o conflito em 4, 5 dias. E a gente já está indo para a 4ª semana. E o que acontece é que o número dessas forças não é adequado, porque, veja, uma conta que dá para a gente fazer, para ter uma ideia, é que para cada 1.000 habitantes, você tem um número de soldados necessário para você tomar controle da região. Então, por exemplo, historicamente, os alemães na Segunda Guerra Mundial, durante a Blitzkrieg, eles tinham entre 80 e 90 soldados para cada 1.000 habitantes. Na campanha da Bósnia, nos anos 90, e assim como também quando houve a operação no Timor-Leste, era entre 15 e 20. Nesse caso, na Ucrânia, essa relação de força está entre 3 e 4 soldados a cada 1.000 habitantes. Então, isso significa que as forças russas têm, mais ou menos, arredondando, para fazer conta fácil, tem de 4 a 5 vezes menos soldados do que necessários. Só que no serviço regular russo, eles não têm essa quantidade de soldados. No serviço ativo, eles vão ter mais ou menos tropas terrestres, e se a gente colocar os fuzileiros navais, e de novo eu estou arredondando, vai dar mais ou menos entre 400 e 450 mil soldados, no máximo 500 mil soldados. Sendo que, na verdade, eles necessitariam aproximadamente de 1 milhão, no mínimo, para conseguir fazer para conseguir deslanchar a operação da forma como está se mostrando necessária nesse momento. Por conta disso, então, exatamente também para conseguir compensar essa limitação que há tanto de soldados como de equipamentos também, porque está tendo muito problema, desde pneus se desfacelando, até realmente há casos de equipamentos civis sendo utilizados nas capacidades militares, como, por exemplo, aparelho de GPS civil que qualquer um de nós pode comprar dentro das cabines dos MiG, né, dos caças MiG, por exemplo, que é impensável, né? Os rádios de alta segurança, né, para comunicação secreta também não estão funcionando, então eles estão com uma série de limitações. Para compensar essas limitações, o caso eles estão fazendo o que dentro da doutrina militar russa se chama guerras de sexta geração, que é uma teoria que foi desenvolvida pelo general Vladimir Shevchenko nos anos 90, que basicamente é guerra de não contato. Só que na versão teórica, a guerra de não contato é para ser feita com mísseis e artilharia de longa distância, mas de alta precisão, porque a ideia não é matar civis. Mas só que o que acontece é que, como ao que parece, veja, não posso afirmar definitivamente, mas ao que parece, a Rússia, nesse momento, está ficando sem os mísseis e artilharia de alta precisão, apesar do míssil hipersônico que lançou há poucos dias. Então, quando esses mísseis são lançados de longe, acabam atingindo também objetos e infraestruturas civis, que é exatamente o que a gente está vendo em Mariupol. E daí, claro, que essa estratégia de destruir objetos militares e objetos de infraestrutura civis, como usinas hidrelétricas, estações elétricas, centrais de abastecimento de água, depósitos de comida, em algumas vezes hospitais,
realmente tem como objetivo, o objetivo não é tático, estratégico necessariamente, mas o objetivo é pressionar a população a pedir, né, a ficar num estado de desespero tão grande que acaba pedindo para seus políticos uma solução favorável, né? E nesse caso, então, seria uma forma de se colocar pressão política no governo do presidente Zelensky para acabar o conflito, para acabar essa guerra. 13 horas e por isso, então... Pois não, perdão, apenas para concluir. Então, por isso, eu acredito que ainda nesse momento, levando-se em consideração, apesar que em Mariupol a situação está extremamente triste, é muito grave a situação em Mariupol, em outras cidades não está tão grave e parece que o governo ucraniano não vai ceder a algumas demandas da Rússia, apesar que informações não confirmadas, e por favor, muita atenção nisso, informações não confirmadas dizem que o governo russo, que o Kremlin estaria disposto a admitir uma continuidade do governo Zelensky, contanto que outros pontos das negociações fossem atendidos. 13 horas e 41 minutos, estamos conversando diretamente da Letônia com o professor Yanis Berzins. Conosco mais uma vez a sua participação, Marco Antônio Costa. Professor, eu queria que você compartilhasse com a audiência, até pela sua experiência e aprofundamento teórico na matéria, como que você consegue, de alguma forma, obter informações fidedignas e verossímeis aí no transcurso de um conflito como esse? Porque eu vejo duas máquinas midiáticas em operação, a máquina midiática russa e a máquina midiática ucraniana. Aqui não estou fazendo juízo de valor, porque tem que falar isso o tempo todo, né? Senão o pessoal acha que eu sou pró-Rússia. Não, a invasão ucraniana é errada, na Ucrânia é errada, isso daí é injustificável. Agora, eu gostaria de entender, porque, querendo ou não, você tem isso o próprio Luiz, o nosso correspondente na Ucrânia, fala constantemente, todos os dias que ele está aqui na Jovem Pan. Ele fala... Existe sim uma máquina midiática e de informação da Ucrânia e da Rússia, sem falar das demais máquinas aí, dos meios de comunicação, da grande imprensa, que interpretam e reinterpretam as notícias que são veiculadas em ucraniano, em russo. Ou seja, se a gente aqui no Brasil, falando português entre nós, a gente tem dificuldade, às vezes, de se comunicar, de se fazer claro, de expressar as suas ideias de maneira clara e contundente e objetiva, ainda mais quando você está falando de ucraniano, russo, polonês, assim, que estão muito longe do nosso alfabeto, da maneira como a gente vê e enxerga o mundo e as coisas. Então, eu queria entender... por exemplo, quando você compartilhou conosco uma série de informações sobre o exército russo, você pega essas informações direto da fonte russa, da fonte ucraniana? Quais são os meios que as pessoas usam nessa situação de combate? Porque aqui eu percebo que a gente faz um trabalho de ter o correspondente lá que nos traz as informações do local, a temperatura do local, e ao mesmo tempo a gente consegue analisar os grandes fatos. Então, quais são os grandes fatos? Foi invadida a Ucrânia, uma cidade foi tomada, Kiev você tem um cerco, a declaração do presidente da Ucrânia, a declaração do presidente da Rússia. Mas os detalhes, essas minúcias, como que o senhor absorve elas e como que isso daí consegue ser realizado de maneira, às vezes, isenta ou neutra para você conseguir chegar numa conclusão boa? Eu acho que esse ponto é excelente, inclusive porque a questão da informação nos dias de hoje, talvez seja o principal componente das guerras, né? Pois as guerras de informação acabam determinando muitas vezes o resultado político da guerra, que é porque se faz guerra, não é? O objetivo de uma batalha, de uma operação militar é realmente impor por força uma vontade política e se utilizar a informação não é algo novo, mas com as novas tecnologias realmente acaba dando possibilidades maiores, inclusive, né, as chamadas fake news, inclusive a desinformação, operações de desinformação, etc. Bom, as informações que eu estava
estava dividindo a respeito sobre as Forças Armadas russas, a gente pode dividir em dois campos. Um campo é a questão operacional, e isso, na verdade, é resultado de anos de estudos detalhados, é resultado de pesquisas, não só da teoria militar russa, não só de doutrina militar russa, por um lado, mas também acompanhando de perto o programa de modernização das Forças Armadas russas, para entender, pois esse programa existe desde 2010 e deveria ter se encerrado em 2020, mas ainda tem algumas partes que estão ativas. Então isso não é em questão de 1, 2 semanas, 3 semanas que se aprende, né? Isso realmente é um esforço de pesquisa de anos, e não só meu, de colegas também. Mas na questão, por exemplo, em outras questões sobre o fato de estar faltando ração para os soldados, por exemplo, a questão de que estão sem combustível, por exemplo. Obviamente que sim, existe uma máquina de informações da Ucrânia, e obviamente que existe uma máquina de informações da Rússia, e as duas em conflito. Então, deixa eu dar um exemplo mais simples, mais fácil de se ver, a respeito da alegação das Forças Armadas ucranianas, que eles conseguiram matar nas últimas 3 semanas, que conseguiram matar 5 generais russos e vários oficiais de alta patente, assim como um general do grupo do Kadyrov, ou seja, do grupo dos chechenos. Esse tipo de informação, quando se vê, por exemplo, de um lado, sempre tem que olhar com cuidado e tem que esperar a confirmação. Então, por exemplo, agora estou dizendo abertamente que são cinco generais mortos por forças ucranianas. Eu digo isso porque os ucranianos primeiro alegaram isso, e depois a confirmação da própria Rússia de que realmente isso aconteceu. Então não é simplesmente daí. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que não se deve acreditar em qualquer informação, mas ao mesmo tempo não se deve descartar qualquer informação admitindo a priori que é mentira. Sempre o que tem que se fazer é confirmar a informação em mais de uma fonte, não é? Preferivelmente entre 3 e 4 fontes, daí dá para dizer que tal informação provavelmente, ainda assim com um certo cuidado, provavelmente é verdade. Agora, tem coisa que, graças à tecnologia, todo mundo tem uma câmera, então fica, às vezes, é tão óbvio que é difícil acabar duvidando. E ainda assim, eu acredito que é necessário confirmar, no mínimo 2 fontes, uma independente da outra. Professor, analisando aí os atores envolvidos, né, em toda essa situação geopolítica, a gente percebe então a participação dos Estados Unidos, França, o Reino Unido, China. O que o senhor pode falar em relação também ao uso político dessa situação? Nós sabíamos que o Joe Biden não tinha lá a sua popularidade em baixa nos Estados Unidos, o mesmo acontecendo com Boris Johnson, envolvido em escândalos no Reino Unido. O presidente Macron tem uma eleição nesse ano na França. Essa busca de protagonismo em relação a essa situação global, mundial, é extremamente importante, professor. Ora, isso, claro que é uma... É claro que os políticos vão tentar, vamos dizer assim, marcar pontos, né, com essa situação. Mas deixa eu dividir com vocês como eu vejo o sistema internacional e como eu vejo essa questão especificamente da Rússia e da Ucrânia, no que diz respeito à reação dos políticos do Ocidente, dos políticos ocidentais, é que obviamente, eu não acredito em teorias da conspiração de que, como eu ouvi recentemente, que o Ocidente fez algum tipo de operação de influência contra a Rússia para forçar a Rússia a atacar a Ucrânia, e isso iria resultar em
em benefícios para os políticos ocidentais. Pois para fazer esse tipo de operação, para a gente fazer uma conspiração, há muitos atores envolvidos e nós não conseguimos, né, a pessoa, né, que quer fazer a operação, eu pensei nós no sentido figurado, como se nós aqui que estamos conversando estivéssemos fazendo uma operação, né? Mas então o agente que está fazendo a operação teria que ter controle absoluto de todos os agentes, porque quanto mais pessoas participam de uma conspiração, mais fácil é alguma coisa sair errada por causa do fator humano. Então eu vejo essa questão o que está acontecendo agora no Ocidente é que a Rússia fez uma escolha para garantir o que considera os seus interesses estratégicos e de segurança. Ao que parece, e isso daí é especulação, né? Mas é uma especulação muito grande, com várias fontes dizendo que a decisão da operação foi uma decisão pessoal do presidente Putin, junto com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e que talvez o chefe do Estado-Maior russo, o general Gerasimov, também sabia, mas que pouquíssimas pessoas sabiam. Foi uma surpresa para muitas pessoas. Então, veja, obviamente que o sistema sendo caótico e, como eu vejo, a partir do momento em que algo ocorre, todos os atores, todos os outros agentes vão tentar levar vantagem daí em cima do que aconteceu, então é completamente natural que o presidente Biden vai tentar aumentar a sua popularidade, é natural que o Boris Johnson também vai tentar aumentar a sua popularidade, é completamente normal que o presidente francês Macron também vai tentar atingir objetivos da política externa francesa, assim como também aumentar a sua popularidade. A China também, obviamente, a gente viu o acordo que foi feito entre a China e a Rússia por ocasião da visita do presidente Putin a Beijing, quando se encontrou com Xi Jinping. Então, a China também vai tentar levar alguma vantagem. A China também vai usar desse fato para conseguir atingir seus objetivos estratégicos. Então, na verdade, é um sistema onde há uma luta de interesses. E daí acaba sendo um pouco que quem pode mais leva mais vantagens, quem pode menos leva menos vantagens, né? Então é isso que está acontecendo agora nesse momento. Obviamente que o ataque russo à Ucrânia deu possibilidade para vários atores dentro do sistema internacional se posicionarem tentando levar vantagens, sejam essas vantagens quais forem, inclui daí então tentar aumentar a popularidade e tal, esse tipo de coisa. Mas o que a gente está vendo é que a grande questão dessa guerra, nesse momento, é um embate muito grande que não é simplesmente entre Rússia e Ucrânia, não é simplesmente entre Rússia e Estados Unidos, como algumas pessoas gostam de imaginar, mas é um embate muito maior que também não é em relação ao Ocidente, é um embate de visões de mundo distintas, é um embate entre forças globalistas e antiglobalistas, entre forças que querem rever a estrutura mundial, para bem e para mal. Estamos conversando diretamente da Letônia com o professor Yanis Berzins. Mais uma vez a sua participação, Marco Antônio Costa. Professor, com relação à relação entre os Estados Unidos e a China, dentro desse contexto de guerra na Ucrânia, como que o senhor enxerga a capacidade de eles contribuírem para um acordo diplomático nessa situação? Porque os Estados Unidos não têm demonstrado protagonismo em qualquer mesa de negociação ou de conversa. Pelo contrário, ele contribuiu, no meu entender, para o acirramento da relação entre a Ucrânia e a Rússia, principalmente com a entrada do Joe Biden e os discursos que foram feitos e esses incentivos que foram feitos. Até na época do Barack Obama, né, ele foi leniente enquanto chefe de Estado com relação a várias questões aí internacionais e geopolíticas. Mas você percebe que
existe aí um interesse da China em resolver esse conflito ou ela ganha alguma coisa com ele, ela tem algo a lucrar com ele? Você acha que eles vão ser proativos na construção de eventual saída diplomática? Ora, veja, eu vou focar na China, porque a questão do governo dos Estados Unidos, né, passando pelo Obama e passando pelo Biden, eu acho que é um pouco mais complicada do que simplesmente leniência, do que simplesmente uma certa passividade, mas então vamos focar na China. A questão da China é que a Ucrânia, independentemente do que acontecer na Ucrânia, a China acaba levando alguma vantagem. E tem que se levar em consideração que a China tem uma visão estratégica completamente diferente da visão ocidental. Porque no Ocidente, e como Ocidente, eu estou incluindo a América Latina, sou literalmente Ocidente no sentido entre Oriente e Ocidente, não na questão política simplesmente, mas a China vê as coisas muito a longo prazo. Tanto que eu estudei na China, estudei na Universidade de Defesa da China em Beijing, e eu me lembro muito das conversas e das aulas que sempre quando havia algum impasse, então a solução era assim: então talvez a nossa geração não esteja pronta a resolver isso, então deixa as próximas gerações, vamos congelar essa questão e vamos deixar as próximas gerações discutir, porque talvez eles estejam mais sábios do que nós. Essa era a posição muito frequente dos chineses. Então, veja uma coisa, para quem interessa uma Rússia fragilizada? Mas veja, de maneira alguma eu não quero afirmar que a China teve essa intenção diretamente. Mas para a China, uma Rússia fragilizada é muito bom, pois então toda a questão de gás, de recursos naturais, e de outras possibilidades de cooperação entre Rússia e Ucrânia, entre Rússia e China para a Rússia é muito vantajoso, porque se a Rússia está fragilizada, assim como já fez em 2014 e 2015, a China pode fazer contratos de gás, por exemplo, e petróleo extremamente vantajosos, extremamente baratos. A China tem um interesse muito grande em outros recursos naturais, sobretudo na região da Sibéria. A China tem interesse de cooperação em alguns setores onde os russos dominam tecnologia, tem questão agrária. A China tem todo o interesse em uma Rússia mais fragilizada, não para destruir a Rússia, não em nenhuma teoria da conspiração, mas simplesmente porque isso traz vantagens econômicas muito grandes. Primeira coisa. Então, vamos supor, isso a Rússia perdendo, né? Agora, a Rússia ganhando, isso ajuda a China em um outro fronte, porque a China tem sido explicitamente, no modo chinês de se expressar, mas ainda assim explicitamente contra o Ocidente. Não contra o Ocidente por definição, mas contra a ideia que existe, daí sim, sobretudo por parte dos Estados Unidos, né? E quem daí piorou essa situação muito foi o presidente Trump, que é da política de contenção da China, pois a China se vê no direito de ser um parceiro internacional ao mesmo nível dos Estados Unidos, ao mesmo nível da Europa, ao mesmo nível dos países, vamos dizer, dos blocos ocidentais. Ora, qualquer política de contenção, seja de quem for, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, para a China é uma ameaça, levando-se em consideração que a China considera que está no direito, né? Que eles falam que é a ascendência chinesa, né? Eles têm em inglês eles dizem do China's Rise, né? Então, essa ascendência chinesa que eles dizem que é pacífica, né? Eles falam muito da ascendência chinesa pacífica. Ora, uma reação do Ocidente contra a China, portanto, que seja na forma de contenção desse levante, né, chinês, obviamente que a China considera como ação não agressiva militar, mas considera como ação agressiva contrária aos interesses chineses. Ora, se a Rússia, então... Sim, pois não.
Perdão, professor, só interrompê-lo, são 2 horas agora. Conversamos com o professor Yannis Berzins aqui no Headline News. Por favor, professor, pode prosseguir. Tá, então daí voltando. Então aqui, nesse sentido, se a Rússia sair fortalecida, eu não acredito, mas se a Rússia sair fortalecido dessa guerra contra a Ucrânia, isso para a China também é benéfica, porque a Rússia seria, então, um ator mais forte, um ator vamos dizer assim, determinante, mais decisivo dentro de uma campanha anti-ocidental, junto com outros países. A Rússia, por exemplo... Daí não falando mais da China, mas falando da Rússia, o próprio ministro Lavrov, o ministro das Relações Exteriores russo, ele cita os BRICS, dos quais o Brasil faz parte, né, junto com a Índia, a África do Sul e a China, né, então os BRICS e a Rússia, ele cita os BRICS como um fórum anti-globalização ocidental. E para a China, uma Rússia fortalecida nesse sentido, para fortalecer uma iniciativa anti-globalização ocidental, realmente é de um interesse grande. Nós agradecemos, então, a participação aqui no Headline News, o professor Yannis Berzins conversando conosco diretamente